vai falar justamente um pouco sobre isso, receita pública. Essa seria a primeira parte do Descomplicando o Orçamento. A gente vai entrar aqui um pouco na questão da receita pública, como que se dá isso, como que se dá a arrecadação. Às vezes pode parecer um tema um pouco complexo demais, difícil para a gente aqui, né, que está trabalhando aqui no dia a dia, mas a ideia é justamente isso, é buscar simplificar ao máximo para trazer uma luz ali para fazer com que todo o nosso efetivo entenda um pouco de orçamento e que a gente possa melhorar e qualificar ali, inclusive as nossas sugestões, acompanhamento, do que é que a polícia faz com o orçamento arrecadado por ela e com o que tem previsto em nossa lei orçamentária, né? Sem muito papo, sem muito tempo, vou passar a palavra para o Rodrigues, para o Nelson. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, qualquer apontamento, qualquer interação, fala aqui no chat. Eu vou estar aqui o tempo todo acompanhando o chat, então eu posso deixar as perguntas para o final. Se for alguma coisa mais interessante, mais pontual aqui, a gente já faz uma intervençãozinha aqui rápida, tá joia? E não deixe de, se você está assistindo esse vídeo, entrou para assistir, se inscreva aí no canal, né? Não somos blogueiros, mas é importante aí até para valorizar o nosso canal, difundir, né? Então se inscreva, deixa o likezinho aí para a gente poder ir fomentando e melhorando esse canal de comunicação que é nosso, né? Isso é sempre importante a gente falar, essa é uma ferramenta nossa, está disponível para todos. Tá joia? Rodrigues, Nelson, com a palavra a vocês aí, tá joia? Estamos aqui acompanhando. Bacana. Então, primeiramente, bom dia a todos. E, pessoal, o tema é técnico, só que a gente aqui vai ter o desafio de tornar isso algo mais palpável, né, algo mais simplista. Então, a gente começa explicando aqui bem simplesmente que a peça orçamentária, né, ela tem seus princípios e a gente tem sempre que entender que a lei orçamentária anual se faz da previsão da receita, que a gente vai estar abordando nessa parte 1, e nessa questão da destinação dessa receita, o que fazer com o que é arrecadado, né? O que fazer com esse recurso público, que seria a parte 2. Então, por hoje, a gente vai começar com a parte 1 e a gente vai falar do lado da receita. Um pouquinho. Bom, como eu falei, né? Primeiramente, falar dos princípios, que é o que rege, né, justamente essa gestão da receita pública. O primeiro princípio que a gente vai abordar aqui, pessoal, de uma forma bem mais clara, bem mais simplista, é a questão da unidade ou totalidade. O que é isso? Toda receita pública, toda despesa pública, ela está no orçamento. Então, unidade ou totalidade. Toda previsão de receita tem que constar na lei orçamentária anual, sem exceções. Um pouquinho. Acho que... Bom, a questão da anualidade ou periodicidade. A gente tem que entender que o orçamento, né, ele tem o princípio da anualidade, que é a questão da vigência desses créditos orçamentários, e essa receita também é a questão do período. Então, no nosso caso, o exercício financeiro ele coincide com o ano civil, certo? Então, todo ano tem a lei orçamentária, até o dia 31 de agosto, o executivo tem que caminhar para o legislativo, que é quem aprova, certo? A lei orçamentária anual. E orçamento bruto. O que acontece aqui, pessoal? A gente tem que entender que não dá para fazer compensações quando a gente fala do registro da receita. Então, por exemplo, a receita de multa. A multa, ela é, por exemplo, R$ 293,47, a infração gravíssima. Se o cara pagar no vencimento, se o usuário pagar no vencimento, desconto de 20%. Se ele usar o Sistema Nacional de Notificação, né, o SNE, Notificação Eletrônica, tem um desconto de 40%. Mas na hora de registrar, eu vou registrar pelo valor bruto. Então eu vou lançar a receita pelo valor bruto e vou registrar as deduções, certo? Por mais que lá no balanço, o resultado que importa é de fato o líquido, né? O que ingressou efetivamente nos cofres públicos. E aqui, pessoal, é importante, o pessoal faz muita confusão. A não vinculação de receitas, ela se refere tão somente, ela restringe a questão dos impostos. Então, nós temos sim receitas vinculadas. E a gente vai ver mais à frente um pouco, a receita de multa é sim uma receita vinculada, ela tem a sua destinação estabelecida no artigo 320 do CTB. Então, a gente não há de se falar de vinculação de receita de taxas, de multas, né, pelo exercício do poder de polícia, certo? A não vinculação se refere exclusivamente aos impostos.
Então, por exemplo, você vê uma rua esburacada, você vai falar, ah, mas eu pago meu IPVA. Aí você vê, de repente, vamos supor lá, a não coleta o entulho no lote, aí você fala, poxa, mas eu pago meu IPTU. Não, os impostos, eles têm a finalidade de custear, né, o funcionamento da máquina. Então, a não vinculação se refere tão somente aos impostos. Beleza. Pessoal, vamos falar aqui um pouquinho agora desse fluxo, né, da receita orçamentária. Como a gente iniciou, a gente está falando aqui, ó, nessa primeira parte, é o planejamento, é a previsão. Fazendo uma analogia com o nosso orçamento doméstico, seria aqui mais ou menos o nosso contra-cheque. A gente tem uma ideia de quanto que a gente vai receber, então a gente tem aqui o planejamento, tem uma previsão. E aí as etapas seguintes, aí já seria a de execução propriamente dito. Então, na lei orçamentária anual, eu vou ter a previsão da receita, eu vou estar na fase de planejamento, e na fase de execução eu vou ter o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. Para ficar claro, o que é o lançamento? O lançamento, pessoal, vou pegar o exemplo aqui da multa. Quando a autoridade de trânsito ela aplica a penalidade, ali ocorre o lançamento. O lançamento, então, seria a constituição desse crédito, né? Então, vou pegar um outro exemplo. Quando a Secretaria de Fazenda dos Estados, ela emite ali para a gente o carnê do IPVA, o carnê do IPTU, ali é o lançamento. A arrecadação ocorre na rede bancária. Então, quando a gente paga uma multa no boleto do Detran, que a PRF também tem arrecadação pelos Detrans, pelo sistema Renainf, ou pelo boleto próprio da PRF, nossa GRU Cobrança, a gente tem a arrecadação. E por último, sim. Me permite eu fazer um... Não. Nessa etapa que ela realmente ela afeta a nossa área, que é a área de arrecadação, é importante a gente ressaltar aqui que a polícia ela tende a fazer um grande esforço para fazer esse recolhimento, essa arrecadação, obter essa arrecadação. A gente tem, quando do lançamento, que nós temos a NA e a NP. A NP é aquele momento que você aplica a penalidade, aquela coisa. Depois tem não, a NA, né? NA depois, a NA é só a lavratura do auto de infração. Depois a NP. Quando chega esse momento da NP, praticamente está pronto para a gente efetuar a cobrança. Isso requer um grande esforço da polícia, inclusive um orçamento. A gente tem que ter uma previsão do ano anterior, para os Correios, para que a gente possa fazer essa arrecadação, efetivar essa arrecadação. Então, você tem um grande esforço para que a gente... E ressaltando que, eu gostaria de ressaltar aqui também, que a polícia, o objetivo final não é um órgão arrecadador, que essa arrecadação ela é fruto do trabalho desenvolvido, né, pelos nossos policiais lá na área fim, onde a infração aí pelo usuário, né, o cometimento dessa infração, e se gera um direito a gente receber aquela multa. E isso, o fato de a gente ter esse recurso, a gente aproveita isso e dentro do artigo 320, das destinações, o PRF móvel, por exemplo, o CONE, o BAFOME, tudo isso a gente pode adquirir por meio dessa receita de multas. Quer dizer, não que seria o objetivo final, mas como o código permite essa destinação, a parte da educação de trânsito, né, a gente faz um esforço em arrecadar e utilizar esse recurso nessas ações aí. Bacana. Então, retomando, aqui a gente tem, por último, a última etapa, né, da receita, que seria o recolhimento. O recolhimento, pessoal, é o efetivo ingresso, então, na conta única da União, né? Então, seria o ingresso ali aos cofres públicos efetivamente. Quando você arrecada pelo Detran, você tem a arrecadação pela rede bancária credenciada pelo Detran, e isso fica no Detran. Então, não se dá efetivamente o recolhimento com a arrecadação do boleto do Detran. O Detran tem que fazer esse repasse para a PRF. Então, essas multas que são arrecadadas pelo Detran, muitas das vezes a gente fica com um crédito junto ao Detran, porque essa fase aí do recolhimento ela fica em aberto ainda.
retomando. Pronto. Doutor, posso fazer um... Muitos colegas têm feito esse questionamento, isso eu recebo constantemente. É bom você esclarecer. Muitos deles dizem assim, o recurso todo entra na conta tesouro e não vem para a polícia. Você podia esclarecer isso para os colegas? Eles têm muitas dúvidas com relação a isso. Bacana. Nelson, a gente fez uma construção nesse primeiro momento para a gente, ao final, responder justamente esse questionamento. Joia. Entendeu? Então a gente passa ali pelos princípios, a gente passa ali pelas etapas, né? E a gente vai continuando aqui falando um pouquinho da classificação da receita, mas ao final é essa construção que a gente pretende entregar para os colegas. Então, pessoal, a classificação da receita tem 2 tipos de ingressos nos cofres públicos. A gente tem os ingressos extra-orçamentários e a gente tem as receitas orçamentárias. Tecnicamente, não é correto você falar em receita extra-orçamentária, porque se é receita, ela só pode ser orçamentária. Esses ingressos orçamentários, ele é tão somente a União responsável por esses recursos. Um exemplo desses ingressos extra-orçamentários é o nosso leilão de veículos removidos. Esse recurso ingressa na conta única, mas ele não é receita. Esse recurso ele pertence ao expropriado, ele deve ser utilizado para regularização, para sanear os débitos, né, do veículo que foi removido aos pátios da Polícia Rodoviária Federal e foi expropriado. Tranquilo? Então, receita orçamentária, de fato, é recurso da União, já que a gente está na esfera federal, e ele deve ser utilizado para o custeio, né, para os investimentos aí do setor público. E os ingressos extra-orçamentários, repito, eles não são receitas. É tão somente uma responsabilidade que a União tem nessa guarda. Bom, aqui, pessoal, aí já trazendo um pouquinho para a nossa realidade aqui da Polícia Rodoviária Federal. Vou falar um pouquinho de receita própria e receita tesouro, tá? A receita própria, o ingresso, todo ingresso ele tem que ocorrer para o GRU ou para o DARF, né? No que tange aos tributos. Mas focando aqui nas nossas receitas, né, que são geradas pela atividade da Polícia Rodoviária Federal, a gente tem receita própria e receita tesouro. A diferença é que na receita própria, a gente tem um acesso mais fácil a esse recurso financeiro. Então, por exemplo, inclusive isso ocorre, essa arrecadação, no âmbito dos estados. Então, na hora que você vai utilizar o financeiro, que é no pagamento, você só usa o financeiro na hora de estar efetuando o pagamento, esse financeiro vai estar na superintendência. Então, ele está mais fácil ali. Mas eu lembro, você só vai usar o financeiro para fazer o pagamento daquela despesa que foi, em um outro momento, ela foi empenhada. Já a Receita Tesouro, ela ingressa também na conta única, mas quem libera é o Tesouro. Então ela fica lá, represada lá no Tesouro Nacional, tem que entrar na programação financeira. Esse financeiro, quando a Receita Tesouro ele é liberado para o Ministério, e o Ministério libera, né, faz o repasse para os seus órgãos singulares e para os órgãos vinculados ao MJSP. Então vamos falar um pouquinho agora, aqui, ó, receita própria, né, a gestão dos recursos financeiros é realizada pelo próprio órgão. Obviamente que tem que observar o limite de pagamento, e isso, pessoal, vocês vão identificar nas superintendências de vocês, pessoal aí do NOF, pessoal da SAD, é a fonte 150. Essa tem essa facilidade, esse recurso está pronto emprego, vamos chamar assim. E já a Receita Tesouro, esses recursos, né, a gestão desses recursos fica adstrita, fica exclusiva com a STN. Aí eu citei algumas fontes aí, ó, a fonte 100, que provém são os recursos ordinários, provém da arrecadação dos tributos, né, dos tributos federais, a 174, que aí é a nossa multa de trânsito, né, as multas aplicadas pela PRF. Tudo que você identificar no portal da transparência, na lei orçamentária anual, nos anexos da lei orçamentária anual, como 74, você vai saber que ali é recurso de multa. E a 163 são os leilões oficiais, né, de bens móveis, computadores, mobiliário, as viaturas. No passado, a gente fazia os leilões e eles eram receita própria, só que passaram para a Receita Tesouro. Tá? E continuando aqui, vou citar alguns exemplos aqui de receitas que são geradas pela PRF, separando receita própria e receita tesouro. Aí vai ficar mais fácil o entendimento. Quando ocorre um descumprimento de inexecução por inexecução contratual, a multa é arrecadada na fonte 150. Então, esse financeiro, quando a superintendência
e inclusive arrecada-se na UG, que foi responsável aí por aplicar, né, essa penalidade. Então, é um exemplo. O outro seria as multas por descumprimento à lei que proíbe, né, o comércio varejista ou oferecimento de bebida alcoólica para consumo na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos contíguos a essa faixa de domínio com acesso direto à rodovia. Então, também é uma fonte própria. Credenciamento de escolta e batedores. A Polícia Rodoviária Federal, ela tanto realiza a escolta e o batedor, como ela credencia empresas para estar prestando esses serviços. Essa escolta, né, é aqueles casos das cargas indivisíveis, as pás eólicas, pode também ter uma asa de avião, e aí você precisa estar fazendo essa escolta e também esse início aí de batedor. E aí, a diária dos depósitos de veículos apreendidos. Então, a PRF no passado não cobrava essa diária, passou a cobrar, e também a gente arrecada como receita própria. Inclusive, isso, repito, fica nas superintendências. Por óbvio, você só vai usar esse financeiro quando você for efetivamente realizar um pagamento. Constantemente a COF, né, ela faz essa centralização aqui na sede, e isso facilita, pessoal, na execução, porque quando você for pagar essa fonte 150, você não precisa estar solicitando esse financeiro, a COF, esse financeiro muitas das vezes está na própria superintendência. Continuando, aí aqui a gente está falando da realização de escoltas e batedores, então também é uma receita própria. A taxa de inscrição de concursos, mas eu vou retomar só um pouquinho para a gente lembrar que tudo isso tem que estar na previsão orçamentária, isso tem que estar na lei orçamentária anual e suas alterações. Fazendo uma adenda aqui, se eu me permitir. Claro. Colegas, vocês podem ver que isso é como se você trazer para o seu mundo doméstico, para a gente, é como se você verificasse lá o que a sua previsão de gasto, entendeu? Sua previsão de receita, o que você tem para você fazer o seu planejamento doméstico. Você vê que aqui, ó, são várias as receitas. Todas essas receitas a gente vai verificando qual é a possibilidade de arrecadação dela, qual é que a gente vai poder arrecadar com ela, e a gente faz ali, né, dá os instrumentos necessários para a nossa equipe da área de planejamento e eles fazerem na previsão orçamentária para o outro ano. Então, você faz o planejamento com base em todas essas possibilidades de arrecadação, né? Aí eles, com base nessas informações, eles vão ali elaborando as ações, vendo o que pode, o nosso programa, o que pode ser gasto. É um planejamento anterior, como o inspetor disse, a fixação ali da receita, né? Dizer, ó, que a gente tem a possibilidade de arrecadar isso. Então a gente vai poder fazer no outro ano, quando você faz a previsão, né? Efetivamente fazer os gastos. Bacana. Então a gente está sempre executando um orçamento e pensando no seguinte. Exatamente. Muito bom, Nelson. Pessoal, então aqui também tem as multas por descumprimento do regulamento de transporte de produtos perigosos. Também essa arrecadação, né, ocorre aí no âmbito das superintendências da PRF. Vou falar um pouquinho aqui de Receita Tesouro. Então, essa Receita Tesouro, geradas pela PRF, são duas. A multa de trânsito, certo? E aí ingressa no Tesouro, lá na fonte 74, e a liberação desse recurso, quem comanda, quem libera é o Tesouro Nacional, a STN. E aí também agora os leilões também estão como Receita Tesouro, e o leilão fonte 63. Pessoal, sempre que vocês verem a fonte, ela identifica a natureza da receita, sempre. Então, o 1 vai dizer que a receita é do exercício. O 3 é que é superávit financeiro, é receita de exercício anterior. Então, você vai ter fonte 100, e aí de exercício anterior você vai ter a fonte 300. Você vai ter a 174, a 374, certo? Você vai ter a 163 e a 363. Então, sempre que vocês identificarem na fonte do recurso financeiro o 3, é porque é de exercício encerrado, já é de exercícios anteriores. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora da destinação dessas receitas. Tá? Então, o que a gente precisa entender? Assim como o Nelson citou, vou dar o exemplo, então, do orçamento doméstico. Então, a gente tem o nosso salário, a gente tem a nossa previsão. Então, de um lado, o quanto que a gente vai poder contar, e, de fato, agora,
qual vai ser a destinação? O que a gente vai fazer com esse recurso? E aí a gente, na fase 2, não é nem fase, etapa 2, né, inspetor Cunha? Descomplicando o orçamento, na etapa 2, a gente vai falar um pouquinho do outro lado aí da lei orçamentária anual. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora dessa destinação. Lembrando que eu só consigo, de fato, usar essa receita, esse financeiro, se tiver previsão na lei orçamentária anual e se tiver essa autorização de gasto. Então a gente tem sempre que entender que eu faço uma previsão do que eu vou arrecadar e na própria lei orçamentária eu dou a destinação, eu digo de que forma que esses recursos serão empregados. Tá? Então a gente vem aqui agora, essa pergunta aí, Nelson, que você queria que a gente respondesse. Pessoal, as receitas geradas pela PRF, elas são efetivamente disponibilizadas ao órgão? Olha, pessoal, são sim, mas não na dinâmica que a maioria, né, que o senso comum pensa. Então, as receitas de multa, elas custeiam hoje o policiamento, como o Nelson citou, a fiscalização, a educação para o trânsito, tá certo? Os sistemas voltados para o trânsito, Isso. PRF móvel. O sistema de multas. Sistema de multas. Isso. Uniforme, armamento. Agora, quando eu digo que não da forma como a gente pensa, por quê? A gente tem que entender que a lei orçamentária, ela é macro. Ela não se restringe à Polícia Rodoviária Federal. Então, a lei de diretrizes orçamentárias estabelece metas primárias. E outra, a receita, eu não tenho que olhar a receita tão somente de multas. Por quê? O orçamento é um grande tabuleiro. Então, tenho que ver o conjunto de receitas. Então, do mesmo jeito que pode haver um aumento de receita, também tem um aumento de despesas. Então, nem tudo que se arrecada, certo, é liberado de imediato para a Polícia Rodoviária Federal. Principalmente a receita de multa de trânsito, né, que é a maior. Mas a gente pode dizer que hoje a receita de multas ela consegue custear essas atividades de policiamento, fiscalização. Então, a PRF hoje, a gente pode dizer que ela é superafitária, ela é autossuficiente? Não, porque a gente tem a despesa de pessoal. A despesa de pessoal, ela responde por mais de 60% da nossa despesa. Nossa despesa de pessoal, já e mais com o custeio, fica próxima de 4 bilhões, certo? E hoje, essa situação da PRF está custeando essa parte finalística, o custeio, né, das atividades de policiamento, fiscalização e educação para o trânsito, que está previsto lá no artigo 320, isso é recente. Isso é algo de 3, 4 anos, não é isso, Nelson? Exatamente. Nem sempre foi assim. A gente melhorou, sim, a PRF passou a arrecadar mais. Isso é resultado dessa gestão da receita, que é feita pela CGA, pela COP, pela DIAD, principalmente a questão do RENAINF, que foi é um meio coercitivo para que a pessoa que é autuada pela PRF ela recolha essa multa, né? Porque isso bloqueia o licenciamento. No passado não bloqueava, a gente dependia dos convênios com os Detrans. Mas repito, não é porque a PRF arrecadou 1 bilhão, ela vai ter essa liberação de 1 bilhão para estar realizando despesa, porque o orçamento é maior. Não tem que olhar só a unidade orçamentária Polícia Rodoviária Federal. A gente tem que olhar o todo. Eu posso ter um aumento de receita, por exemplo, no âmbito da PF, posso ter uma redução no âmbito da PRF, e aí a gestão é do todo, tá certo? E aqui um outro questionamento. As receitas geradas pela PRF são suficientes para arcar com seu funcionamento? Não, pessoal, não é. Repito, principalmente despesa de pessoal, a gente tem outras fontes, tem a fonte 100 e umas fontes específicas ali para custear a despesa com o pessoal. E a folha de pagamento da pessoal ela é bem expressiva, tem os inativos, tem os pensionistas, a gente tem os benefícios, tem o per capita do plano de saúde, tem a indenização de transporte, tem o auxílio alimentação. Então, isso tudo é despesa com pessoal, né, e benefícios. Então, a PRF, repito, muita gente fala que a PRF se mantém com a receita de multa. Não se mantém e também não tem que se manter mesmo, não. De fato, a PRF tem que ser custeada, entendeu? Assim como os demais órgãos da administração pública, com um conjunto de receitas. Você não pode ficar refém de uma receita para garantir o seu funcionamento. Tá? Então, só, isso é importante a gente assim,
entender bem, porque a PRF não é um órgão arrecadador, a gente tem que entender isso, né? E outra coisa, a tendência é que se nós formos efetivos, a modernização da polícia com fiscalização eletrônica, com a presença da polícia nas estradas, tende a essas receitas diminuírem. Então, a receita de multa, quando você se torna efetivo, ela tende a diminuir. O cidadão ele não vai mais praticar a inflação, então é uma receita que a gente não pode contar para manter a PRF. A gente conta para essas atividades aí específicas de policiamento. Quando tem essa receita, mas o que a gente tem que contar mesmo é com a receita dos impostos, taxas, contribuições de melhoria, que é a receita que custeia todos os órgãos e que é destinada a custear a função de segurança pública. Beleza. E assim, na hora que a gente vai falar na etapa 2, a gente faz essa previsão de receita na fase quantitativa, né, na elaboração da proposta. Meados de maio, junho, a gente já está trabalhando nessa fase quantitativa, fazendo a estimativa de receita. E no segundo momento, a gente vai fazer essa fixação da despesa, a gente vai estar dizendo de que forma que esse recurso de multa será utilizado. Aí, nessa hora, prioriza se está alocando os recursos justamente nessas atividades, na atividade de policiamento, fiscalização e educação para o trânsito. E aí, pessoal, a grande pergunta, então. Aumentando a arrecadação dessas receitas, aumentam-se as dotações orçamentárias destinadas à PRF? Então, senhores, não necessariamente, né? Como eu já dito aí, a gente tem que entender que quando a gente fala de orçamento, a gente não fala de orçamento se restringindo a um órgão ou outro, é o conjunto, é o todo. Então, eu posso ter um aumento de receita que é gerado pela PRF, posso estar aumentando a arrecadação de multas, posso estar aumentando ali a arrecadação com diárias do pátio, até com escolta, batedor, mas a gente tem que entender que o orçamento público, no âmbito federal, ele não se restringe à unidade orçamentária da PRF. É óbvio que quando você tem um aumento de receita, você aumenta o seu poder de barganha. Na hora de você estar pleiteando um aumento, né, um aumento da disponibilidade orçamentária, o aumento dessas dotações. Agora, efetivamente, o que vai aumentar a destinação de recursos é a nossa atuação enquanto órgão de segurança pública. É a nossa inserção nas políticas públicas em que o PRF está, o MJSP está inserido. Então, a gente já teve, por exemplo, um plano nacional de redução de acidente. Isso faz com que o governo federal destine mais recursos para a Polícia Rodoviária Federal. A gente já teve também o Plano Nacional, inspetor Cunha, me lembra aí, o de fronteiras, Estratégia Nacional de Fronteiras, o ENAFRON, para a gente aprimorar, para a gente reforçar o policiamento na região de fronteira. Então, são essas políticas públicas, é a nossa atuação, o nosso destaque enquanto órgão de segurança pública que vai fazer os holofotes voltarem para a PRF e aumentarem aí a nossa disponibilidade orçamentária. Nós temos, desculpa, inspetor. Não, tranquilo. Nós temos como exemplo disso, que o inspetor Rodrigues estava falando aqui, que antes o nosso programa era só patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. Hoje ele ampliou. É um programa voltado ao crime organizado, combate ao crime organizado. Então, isso sim é que pode vir aumentar o orçamento, os limites orçamentários da polícia. Não a polícia arrecadou mais, até porque o país ele é deficitário, né? O país de modo geral. Então, não se engane que se a gente aumentar a nossa arrecadação, a gente vai ter aumento de orçamento, e isso, hipótese nenhuma, é realmente você se inserir nas políticas do governo, do ministério que você pertence. Essa questão que o inspetor falou aqui. Bacana. E aí, pessoal, até pegando o gancho aqui que o inspetor Nelson falou, pelo contrário, se você aumentar a sua receita, teoricamente é porque você aumentou suas ações de fiscalização. Isso vai aumentar a sua despesa, porque você vai ter que ter mais aparelhos, mais equipamentos, a despesa com os correios vai aumentar, você tem que aprimorar os seus sistemas, e aí é isso, na hora de sentar à mesa, né, de negociar com o Ministério, porque o referencial monetário, na hora de você elaborar a proposta, ele é estabelecido pro Ministério da Justiça. E aí o Ministério da Justiça é que vai estar dividindo aí o bolo
com a PF e outra. A gente tem grandes, digamos assim, reivindicadores de orçamento. A gente tem a Polícia Federal, a gente tem a Senasp, tem o DEPEN, tem ainda a Senacom, não é tão grande. Seriam praticamente esses 4 aí mesmo, os maiores. A Senasp, que tem que fomentar as políticas de segurança pública em nível nacional. A gente tem a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e tem o DEPEN. Então, o Ministério do Planejamento, por meio da Secretaria de Orçamento Federal, disponibiliza um limite, né, referencial monetário. Tecnicamente, agora eu não lembro, mas assim, resumo. A SOF diz para o Ministério quanto que ele vai contar com orçamento, por exemplo, para 2022. Isso a gente acabou de fazer. Né? O projeto de lei orçamentária anual de 2022 já está no Congresso. Então, a SOF diz para o MJ quanto que o MJ vai ter em 2022. Aí, o MJ é que vai verificar ali e vai estar estabelecendo um limite para cada um dos seus órgãos. Então, pessoal, é isso. A gente abre, então, espaço. Antes eu vou pedir para o Nelson aí, se ele quer fazer algum complemento. Não, só dizer que os colegas entenderem assim, o quanto a importância dessa área que trabalha na área de orçamento. Por exemplo, o envolvimento do diretor de administração, do coordenador geral de administração, a coordenação de orçamento. Essas pessoas, eles trabalham do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. O orçamento hoje ele é trabalhado dia a dia. Não tem mais aquela... Então, é uma demanda que é dia a dia, que são várias etapas onde você vai construindo isso. Então, é um trabalho, como o inspetor disse, você pensa nesse ano para o outro, tem que fazer um planejamento muito eficaz, muito adequado. Então, é uma área que realmente essas diretorias, coordenações, assim, é um trabalho muito difícil, muito técnico, muito importante assim, para a instituição, sabe? Então, do dia 1º de janeiro ao dia 31, sem descanso. E voltando só um pouquinho, essa questão das receitas geradas pela PF, se são efetivamente disponibilizadas ao órgão, uma variável aí que a gente tem sempre que levar em conta é a macroeconomia do país. Então vamos supor, se a gente arrecadar a receita daqui, mas as outras receitas também tiver um aumento dessa arrecadação, isso vai facilitar na hora de estar liberando esse crédito orçamentário, essas dotações para a Polícia Rodoviária Federal. Por quê? Porque eu não vou olhar na hora de liberar, na hora que a PRF pleitear um aumento desses recursos orçamentários, a SOF não vai olhar ali só a unidade orçamentária da Polícia Rodoviária Federal, não. Ela vai olhar toda a esplanada. E é isso que é o grande dificultador da gente estar conseguindo esses aumentos, esse maior aporte aí de recurso orçamentário. Doutor Cunha? Ok, agradecer aqui aos colegas, o Nelson e o Rodrigues. Parece um tema complicado, meio confuso, até por isso que a gente dividiu em partes, né, para ficar mais suave, ficar vídeos mais curtos. Mas, assim, eu acho que vocês conseguiram explicar de forma bem tranquila, bem clara, passando a informação ali necessária. Fica aí um repositório, eu acho que essa é uma dúvida que permeia os colegas ali da polícia. Toda essa autuação, essas notificações de trânsito que a gente faz, para onde vão, todo esse trabalho que a gente faz de escolta de carga subdimensionada que a empresa tem que pagar lá, as taxas, alguma coisa, para onde vão esses valores? Taxa de inscrição do concurso. Taxa de inscrição do concurso público. A gente fez um concurso agora, arrecadou, e eu ouvi dizer que está com pouco dinheiro para fazer o CFP. Tudo tem uma explicação, tudo tem uma lógica ali, tem um regramento próprio. E assim, é interessante a gente colocar vocês, colegas nossos aqui, que trabalham com a gente aqui no dia a dia, para explicar para o colega. É o que eu venho dizendo há muito tempo. A PRF ela tem bastante servidores capazes de produzir conhecimento. A gente não precisa estar toda hora indo fora da nossa instituição buscar informação. A gente tem muita capacidade interna. Então a gente só precisa mostrar. Esse videozinho de hoje é a prova disso. Não colocaram perguntas aqui no chat, né, por enquanto. Tá. Acho que até pela tecnicidade ali e tal do tema, o pessoal meio que se assustou. Mas aí eu vou deixar o aviso, você que assistiu esse vídeo depois, você deu uma olhada aqui, assistiu, surgiu alguma dúvida?
O Rodrigo está aqui na DIAD, o Wagner está aqui na DIAD, eu estou aqui disponível para nos grupos de WhatsApp. O Nelson, desculpa, Nelson. Então, nós estamos aqui nos grupos de WhatsApp disponíveis para tirar qualquer dúvida, qualquer hora que você precisar, informação, alguma coisa, tá? Aqui são 2 pequenos representantes de toda uma estrutura que a gente tem na coordenação de orçamento e finanças para tratar desse tema específico, um tema sensível, um tema extremamente técnico e um tema que é a engrenagem motriz da polícia. Imagine que sem orçamento nada existe. O que é que você faria se você não tivesse condições de abastecer sua viatura para sair para uma ronda? O que é que você faria se ao chegar ao posto, o posto tivesse sem energia? Se você tivesse sem smartphone na mão, se você tivesse um pacote de dados, não vou nem entrar no mérito de se não cair o salário na conta, né? Porque aí já é bem mais complicado. Mas então, e tudo isso demanda trabalhos correlatos e tem como pano de fundo essa questão orçamentária e financeira para garantir a execução, né? Então, assim, é importante a gente ir aos poucos desmistificando esse tema, tirando essa cortina de fumaça, essa nuvem, como se a área orçamentária e financeira fosse um monstro, que é melhor não chegar nem perto, que eu não sei nem para onde vai. E na realidade não. Tem regra, como tudo na vida tem que ter regra, né? Então, assim, até do ambiente mais simples ao mais complexo, para ele funcionar bem, ele tem que ter uma regrinha. Então, as regras orçamentárias, os princípios orçamentários ali, eles regem algumas coisas aqui no nosso país, e aos poucos a gente vai desmistificando. A gente volta não necessariamente na próxima semana, mas a gente volta depois aí com esse Descomplicando o Orçamento parte 2 e a parte 3 aí. Eu queria queria só complementar a questão da taxa de inscrição de concurso. Então a gente ouve também muitos colegas falarem que a taxa de inscrição custeia a seleção, né, dos candidatos aí, e não, pelo contrário, fica muito aquém. A gente tem toda uma despesa aí para contratar a organizadora, a gente tem o CFP, então também é um mito, eu vou usar essa expressão aí, de que a taxa de inscrição custeia a seleção, né, o concurso. Assim como as multas de trânsito também não custeiam 100% a Polícia Rodoviária Federal. Custeia hoje, né, a questão das atividades previstas ali no CTB, policiamento, fiscalização e educação para o trânsito. Quanto mais a instituição se mostra em termos de resultado, de qualidade de trabalho, que aumenta o interesse social e, consequentemente, eventualmente, um maior número de inscritos, por exemplo, num concurso ou mais resultados de trabalho, lógico que isso, como estratégia institucional, melhora a imagem e dá poder para os gestores buscarem melhorias, aportes orçamentários e tudo. Não é uma relação direta, mas tem um cenário favorável, né? Então, assim, só para a gente entender que realmente não tem uma relação direta de causa e efeito, mas está dentro de um contexto um pouco maior. Tranquilo, meu amigo Nelson, alguma coisa? Rodrigues, mais alguma coisa? Não, senhor. Agradecer profundamente aqui no nosso backstage. A gente, até falar para vocês, ela não quis aparecer, um dia eu consigo fazer ela aparecer, que é a colega Natália, tá? Ela... Não, Natália, ela tá saindo aqui da DIAD, ela conseguiu ali uma vaga melhor em outra área, mas a gente tá, graças a Deus, aqui por enquanto com a nossa estagiária Evelyn aqui, que dá o suporte total, e um dia a Evelyn vai vir para frente da câmera, a gente vai fazer isso, tá joia? Nossa youtuber. Exatamente. Pessoal, então muito obrigado, deixa o like aí, se assistiu o vídeo, gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até semana que vem. Bom dia a todos, viu? Valeu, até mais. Valeu.